entre um livro de mistério, um livro de terror, um livro de suspense e um thriller? Bem, vamos começar pelo mais fácil. Um livro de mistério, o próprio nome já diz, há um mistério que nós temos que resolver. Não precisa ser um crime, um assassinato. Pode ser alguma coisa que sumiu, uma situação estranha que a gente precisa desvendar um mistério. O livro de terror é aquele que nos mete medo o tempo todo. A gente acompanha, a gente quase entra na história junto com o personagem principal, a gente se solidariza com aquele personagem principal e a gente passa por apuros como aquele personagem principal, coisas que nos aterrorizam. O livro de suspense, é claro que um livro de mistério e um livro de terror, eles podem ter suspense. E se tiver suspense, melhor ainda. Mais difícil para resolver o mistério, mais medo nós vamos ter no livro de terror. Mas o suspense, ele pode estar sozinho, sem mistério e sem terror. Por exemplo, vamos imaginar um romance que você está lendo, uma história de amor, tem um casal muito complicado e uma história de amor muito complicada, e esse casal ameaça ficar junto, depois se separa, há uma série de desencontros pela vida dos dois e você torce, né? Tem um suspense, você não sabe se aquele casal vai ficar junto ou não. Às vezes você acha que vai, se o autor for muito bom, ele te convence que vai, depois de um pouquinho de algumas páginas, você já acha que não, melhor largar esse livro porque eles não vão ficar juntos mesmo. Esse é um livro de suspense, sem terror e sem mistério. E um thriller? O que é um thriller? Thriller é uma palavra da língua inglesa que não tem tradução para o português. Então, eu vejo muita gente traduzindo por suspense. Acho que é a palavra que mais perto realmente se aproxima de thriller. Mas thriller é mais do que suspense. Thriller é o que eu chamo de uma narrativa nervosa. Quer um bom exemplo do que é uma narrativa nervosa? Os filmes do Hitchcock. O tempo todo parece que seu coração vai sair pela boca. Não, você não relaxa. É o tempo todo aquilo muito tenso, te deixando muito tenso. E por que eu estou falando desses gêneros que meio que se complementam, são gêneros muito próximos que se misturam? Porque hoje eu quero falar do Stephen King, que é uma referência quando você pensa em livros de terror. Stephen King é o autor de Carrie, a Estranha, de O Iluminado, e esse ano ele lança mais um livro que eu considero que é que ele pode ser incluído ali nos livros da melhor fase do Stephen King. O livro é Outsider e a editora optou por manter o título em inglês, Outsider. Normalmente eu não gosto, eu acho que nós temos uma língua portuguesa muito rica e que se você tem um similar na nossa língua, você tem que utilizar. Mas como thriller, Outsider também não tem um similar. Então, o que você pode dizer quer dizer o que está para fora, né? Mas não é exatamente isso quando você lê o livro. Não é isto a ideia de outsider que o Stephen King quer passar. Então eu acho que foi uma decisão acertada manter Outsider. E como que é, do que se trata Outsider? Outsider pode ser dividido em dois livros praticamente, dois tipos, um livro único, desculpa, melhor dizendo, mas duas narrativas diferentes. Na primeira parte, ele é um livro de mistério. Aconteceu um assassinato numa cidadezinha do interior do Texas. Um menino de 11 anos foi encontrado morto no parque. Esse menino foi brutalmente violentado, inclusive faltam pedaços. Esse menino teve pedaços arrancados, foi mordido pelo seu assassino. Muito bem, este é o mistério, descobrir quem matou. Só que parece um mistério muito fácil, porque há vários testemunhos de pessoas que viram o professor de inglês e técnico, né, da liga ali infantil dos meninos da cidade, o principal técnico, tanto dando carona para esse menino que morreu, como horas depois com a roupa toda cheia de sangue, todo ensanguentado.
Então, o Stephen King faz uma coisa muito interessante, ele vai dando a narrativa, aí ele interrompe para que nós possamos ler o testemunho que foi dado para o detetive Ralph, que é o encarregado de descobrir o assassino. E aí tudo leva ao professor, tudo leva a esse técnico que é preso no meio de um jogo das crianças, com toda a cidadezinha ali presente. As provas eram tão evidentes, os testemunhos, você vai ler os testemunhos no livro, eram tão claros que não deixava margem de dúvida. Só que foi uma prisão um pouco rápida, sem fazer um trabalho mais profundo de verificação. Descobre então o detetive Ralph que o técnico tem um excelente álibi. No dia do assassinato, na hora do assassinato, ele estava em outra cidade, numa palestra que foi filmada, onde ele aparece na filmagem. Além disso, ele ainda estava com outros professores que davam o testemunho que eles estavam ali com ele. Então, o mistério se amplia, né? Porque a gente queria saber quem matou o menino e agora a gente se pergunta como que uma pessoa pode estar ao mesmo tempo em dois lugares tão diferentes. Nisso, o livro dá uma guinada. Ele deixa de ser tanto de mistério e o Stephen King vai para o sobrenatural. Mistura um pouco de terror e o sobrenatural, que é uma marca forte do Stephen King. Então, é um livro que é muito interessante essa trajetória, essa mudança. É um livro de quase 500 páginas que eu devorei. Stephen King é um mestre nos filmes, nos livros de terror, e ele mistura muito bem o suspense, então a narrativa te prende e você quer logo chegar na solução daquele mistério e acabar com aquele terror. Nós vamos continuar falando de Stephen King. Ele tem uma obra extensa e o que eu sempre digo aqui no canal, não basta ler um livro de um autor de uma obra extensa, de um autor importante naquele gênero literário, para você dizer que conhece a obra do autor. Você precisa realmente ler outros livros de fases diferentes. Outsider é um livro de uma boa safra do Stephen King. Claro que numa obra extensa você tem livros melhores, livros piores, mas eu considero que Outsider está entre os melhores ali na obra. Então, se você gosta do gênero, deve ler Outsider. E se inscreva aqui no Biblium para conhecer os outros livros de Stephen King. Foi um prazer ter você comigo.